Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, onde a partir desta quinta-feira, dia 15 de outubro, começam os trabalhos de monitoramento dos esporos da ferrugem por parte do IDR Paraná. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse programa de monitoramento, a gente recebe aqui o Edivan José Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos do IDR Paraná, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edivan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá Guilherme, olá a todos os colegas que nos acompanham, agricultores, técnicos, dirigentes. É uma enorme satisfação estar aí com vocês nesse espaço, agradecer aí o Notícias Agrícolas por estar abrindo essa oportunidade da gente conversar sobre o monitoramento da ferrugem. Edivan, o que vocês prepararam para esse ano em termos desse monitoramento? Vão ser aí quantos coletores, até se a gente comparar com o número que foi utilizado na safra passada? Então, Guilherme, a gente tem aí já consolidado, né, nesse trabalho do monitoramento da ferrugem, que é o trabalho com os coletores de esporos, né? O esporo é a estrutura reprodutiva do fungo Phacopsora pachyrizi, que é da ferrugem asiática da soja, e através desses coletores a gente monitora a flutuação desses esporos no ambiente, né? Eles circulam pelo ar, então a gente já tem consolidado essa metodologia, a gente já está aí entrando na quarta safra com resultados consolidados, com publicação na parceria com a Embrapa Soja, né? E aí ele tem nos permitido detectar o momento de chegada dos esporos dentro do ambiente, né, de cada local, de cada município, cada região, e a partir daí a gente posiciona de forma mais correta o momento de iniciar o manejo da ferrugem, fazer a primeira aplicação, né? Já estamos entrando na terceira safra no formato também de rede de coletores com o site Alerta Ferrugem, né? É um site que ele traz essa abordagem do monitoramento dos esporos. O site fica disponível na página do IDR Paraná, né, a antiga Emater, agora a junção da Emater junto com o IAPAR, a gente tem o IDR Paraná, e aí quem quiser acompanhar, a gente vai ter essas informações sendo disponibilizadas online para agricultores e para técnicos. O ano passado nós estávamos com 250 coletores, e numa estimativa inicial, esse ano a gente vai ter o mesmo número. A gente vai manter essa rede e ela se concentra principalmente nas principais regiões produtoras de soja do estado do Paraná. E aí, Edivan, como é que vocês avaliam o clima, a situação climática até o momento aí no estado para o desenvolvimento da ferrugem? Esse período de estiagem sem chuvas que a gente viveu pode modificar com a forma que a ferrugem aparece aí no estado nessa safra? Com certeza, Guilherme. Isso influencia de forma muito forte o desenvolvimento aí, toda a dinâmica da ferrugem no ambiente. O ano passado a gente já teve uma situação muito semelhante, né, com atraso de plantio, com um clima mais seco, né, e a gente não teve grandes problemas com a ferrugem, né. O ano passado, por exemplo, dessas a gente teve 248 agricultores que fizeram o manejo, que a gente chama de unidades de referência, com esse manejo com base nos coletores, que daí a equipe do IDR faz um acompanhamento mais ajustado, né? Desses 248, a gente teve 11% que não precisou aplicar fungicidas, né? Tendo em vista que a ferrugem não teve agressividade. Para essa safra, a gente avalia que também vai ser um comportamento muito semelhante. Nós tivemos aí um inverno seco, então o vazio sanitário também teve essa influência do clima que acabou dificultando a permanência de plantas voluntárias no ambiente, né? E o plantio também está atrasando agora, né? Então é outro motivo que atrasa. Possivelmente a gente vai ter um aparecimento da ferrugem mais tardiamente, novamente nessa safra, né? E o clima seco também é um outro que determina, né? A ferrugem gosta do clima mais úmido e de temperaturas mais elevadas. Então a gente tem até a questão das temperaturas mais elevadas, mas
a umidade ainda é muito baixa, né? E, então, são um conjunto de fatores que a gente vem analisando que, na primeira análise, nos permite dizer que esse ano a gente vai ter também uma situação de ferrugem entrando mais tardiamente, e se o clima continuar seco para a nossa condição do estado do Paraná, como se prevê com o Laninha, que está previsto, a gente não deve ter grandes problemas. Mas, ao mesmo tempo, isso não tira aí a necessidade de fazer o monitoramento, né? Então, o trabalho vem nessa linha de consolidar essas informações, a gente saber se realmente isso vai se efetivar ou não. E aí, Edivan, além de monitorar, né, você comentou essa indicação do momento correto de entrar com a aplicação. Esse é o grande ganho desse trabalho de monitoramento, né, o produtor poder otimizar as suas aplicações e nem aplicar de menos, mas também não aplicar demais e gastar dinheiro à toa. Né? Correto. É importante frisar isso, né, Guilherme, que o nosso trabalho não é dizendo, não precisa aplicar fungicidas, né? Se houver essa possibilidade de passar o ciclo da cultura sem aplicar, fantástico. É mais dinheiro que sobra para o bolso do produtor, é menos produto agrotóxico colocado no ambiente, então tem um ganho de todos os lados, né? Na média já das safras que a gente vem trabalhando, esse trabalho mostra que é possível reduzir em 33% o número de aplicações de fungicida usando esse critério, né, sem perder produtividade, sem comprometer as lavouras. 33% é dizer o quê? De cada 3 aplicações que o agricultor faria em média, ele deixa de utilizar uma. Então, isso acaba auxiliando aí, no final das contas, também para o produtor. E o monitoramento da ferrugem, através do coletor, a gente sempre frisa, ele é apenas mais uma ferramenta. Ele não é usado de forma isolada para fazer o manejo da ferrugem. A gente faz acompanhamento também com a inspeção de plantas para verificar se tem sintomas em plantas. Também a época, o estágio de desenvolvimento da cultura, né? Então a gente sabe que após o florescimento há uma propensão maior para esse tipo de problema. E também as questões climáticas que a gente já comentou. Então, o coletor ele é mais uma ferramenta no auxílio aí da tomada de decisão junto aos produtores. E a gente comentou, né, Edivan, que esse clima que se desenvolveu até o momento pode ajudar a controlar um pouquinho essa ferrugem aí no estado, mas, por outro lado, ele pode potencializar alguma outra doença na soja que o produtor precisa ficar mais atento esse ano? Então, isso é bem interessante, né, porque a gente sempre teve em mente que a doença principal da soja continua sendo a ferrugem, né? Esse monitoramento com base nos coletores nos permite também analisar que determinadas situações, que é essa situação de clima mais seco, com menores precipitações, a gente tem algumas outras doenças que acabam se destacando no ambiente, né? Então, a região mais ao sul do estado, que a gente tem um clima mais ameno, mais de altitude, a gente tem, por exemplo, um desenvolvimento principalmente do ídio, que é uma outra doença que tem avançado bastante na região. Também alguma coisa de mofo branco, mas o mofo branco ele precisa mais de umidade. E na região mais ao norte do estado, a gente tem aí a questão da mancha-alvo, que tem se destacado nas últimas 2 safras, né? Mas isso também está muito relacionado também daí dentro da estratégia do manejo integrado de doenças ao uso de cultivares que apresentem resistência também para essas doenças. Então, além do manejo químico, a gente tem tratado isso com os produtores para se buscar também alternativas de cultivares que apresentem resistência e essas doenças. Mas aí no conjunto do trabalho que a gente vem desenvolvendo, ele foca principalmente na questão da ferrugem, mas a gente tem o monitoramento das outras doenças, que é o complexo de doenças que acaba atacando a soja, né? E aí, Edivan, só para a gente encerrar, mudando um pouquinho de assunto para um outro assunto que ficou em voga aí no estado recentemente, a alteração no zoneamento para o plantio do milho safrinha em algumas regiões. Como é que vocês do IDR Paraná têm monitorado essa situação e que tipo de auxílio pode ser prestado para os produtores que se sentirem aí lesados com essa mudança do zoneamento por parte da Embrapa? Então, Guilherme, a gente está buscando mais informações, a gente criou um grupo de trabalho no estado, onde o IDR faz parte, junto com a FAEP e o CEPAR, para a gente entender melhor essas alterações, as motivações que levaram a essa alteração, né? Algumas questões já estão mais claras para nós, que é a questão
do trabalho a nível de município, identificado as informações, principalmente de temperatura base para o milho, do desenvolvimento do milho em cada município, só que a gente também precisa compreender melhor como que foi feito esse cálculo, até para a gente tomar algumas orientações mais adequadas junto ao produtor. O que a gente ficou preocupado é que houve assim, uma redução muito drástica, a gente teve redução em alguns locais de 3 decênios, né, de plantio, o que 3 decênios é um mês, né? Então, essa restrição, essa diminuição da data limite de plantio vai afetar, com certeza, o acesso ao crédito, né? Porque aí você estaria plantando, o agricultor possivelmente vai plantar, né? Tem já o crédito, e também não acesse o Proagro, que é outro instrumento de segurança que ele poderia estar acessando. Então, hoje a gente constituiu um grupo de trabalho, a gente está buscando essas informações junto à Embrapa para que nós consigamos analisar melhor e, quem sabe, também se posicionar melhor com relação a buscar atender essas mudanças de uma forma que amenize um pouco essa situação. E olha como que isso está afetando hoje assim, a leitura a nível de Estado, né? As regiões que têm avançado o cultivo do milho safrinha é mais a região sudoeste do Estado, onde que eu estou, aqui em Pato Branco, né? As produtividades nas últimas safras têm sido boas, inclusive acima da média do Estado, né? Então, isso demonstra que temos condições aí para produtividades boas. A principal época que os agricultores vinham plantando e estava contemplada no zoneamento era o mês de fevereiro, e essa restrição tirou o mês de fevereiro como possibilidade de plantio. Então, a gente tem essa informação de que é possível manter algumas situações aí, mas agora a gente precisa compreender melhor a metodologia do cálculo, como que foi feito, para que a gente consiga avançar. Até eu acompanhei a entrevista que houve aqui no Notícias Agrícolas por parte da Embrapa, né? Acho que é importante. A gente participou da validação, da reunião de validação, só que assim, a reunião de validação ocorreu de forma online, onde nós estávamos participando remotamente, e nós temos 399 municípios no estado do Paraná. É impossível você fazer um olhar clínico sobre todos esses municípios para verificar e dar o parecer. Então, naquela oportunidade, a gente acha que não houve condições para a gente fazer uma avaliação mais detalhada dessas mudanças para poder indicar se estava adequado ou não. Por isso que a gente agora está tentando buscar essa informação para subsidiar melhor aí a tomada de decisão por parte tanto das instituições do Estado quanto dos órgãos representativos dos agricultores no Estado do Paraná. Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário do serviço de monitoramento da ferrugem da safra de soja aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, a gente agradece o espaço do Notícias Agrícolas. Para nós é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, esse importante meio de comunicação, né? Convido aí os agricultores, os técnicos que queiram acompanhar esse trabalho, que entrem na página do IDR, www.idrparaná.pr.gov.br, e lá a gente vai ter mais informações sobre esse monitoramento. Então, um grande abraço a todos, tenham todos aí uma boa safra e um bom dia a todos. Edivan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os resultados desse trabalho de monitoramento aí no estado. Muito obrigado. O Edivan José Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos do IDR Paraná, conversou com a gente para explicar um pouquinho o início dos trabalhos de monitoramento para os esporos da ferrugem asiática na safra de soja lá no estado do Paraná. Esse trabalho começa oficialmente nessa quinta-feira, dia 15 de outubro, e aí o Edivan explicando que são 250 coletores espalhados pelas principais regiões produtoras de soja do estado para fazer essa captura dos esporos que ficam ali no ar, para indicar a
primeira presença da doença na região e auxiliar o produtor no momento ideal de iniciar as aplicações de defensivos nas suas lavouras. O Edivan explicando para a gente que, assim como no ano passado, esse ano apresentou um inverno bastante seco, temperaturas elevadas e falta de chuvas, o que deve contribuir para um controle natural do avanço da ferrugem. Essa ferrugem deve chegar mais tardiamente e talvez até mais fraca caso esse clima continue mais seco lá no estado, como é previsto devido à ocorrência do Laninha nesse ano de 2020. O Edivan destacando que, apesar dessas condições desfavoráveis para a ferrugem, isso não significa que o produtor possa relaxar nesse monitoramento, é preciso fazer o monitoramento bem feito para ajudar nas aplicações e aí não menos e nem mais aplicações corretas. O Edivan destacando que nas últimas 4 safras em que esse trabalho é desenvolvido, na média o produtor consegue reduzir até 33% as suas aplicações de defensivos, fazendo um monitoramento preciso das suas áreas. Por fim, o Edivan também comentando a situação da mudança no zoneamento para o plantio do milho safrinha, que gerou certa polêmica em algumas regiões lá do Paraná, como por exemplo no município de Pato Branco, que teve a mudança da data limite do plantio do milho safrinha do dia 10 de fevereiro para o dia 31 de janeiro. O Edivan destacando que o IDR, juntamente com outras entidades lá do Paraná, estão movimentando um grupo de estudos, tentando entender ponto a ponto apresentado pela Embrapa para essa mudança de data e buscando um entendimento melhor dessa situação para propor novas soluções para ajudar o produtor que vai ficar prejudicado com a data de plantio para essa próxima segunda safra de milho lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.